que é o seguinte: os deputados, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, os deputados ali daquele núcleo bolsonarista que está cada vez mais rarefeito, na minha opinião, eles estão dizendo que é perseguição política. Nós vimos a Polícia Federal fazer a operação lá em Angra dos Reis, assistimos tudo isso. Carlos Bolsonaro foi depor na Polícia Federal já por outras razões, mas vai depor na semana que vem. O general Heleno também. E tudo isso é para se comemorar, Luiz Nassif? É isso que você vê? Olha, eu diria que é a primeira casca que você tira do abacaxi dos Bolsonaro. Né? Vamos levar em conta o seguinte, até coloquei nessa coluna de hoje aí. O bolsonarismo, o Bolsonaro é o governo miliciano, não é força de expressão. Não é força de expressão. O Bolsonaro ele é miliciano, é ligado às milícias do Rio das Pedras. O Flávio era o ponto de contato aí. Tem abundância de indícios aí mostrando isso. O Bolsonaro ele faz parte de uma estrutura dos porões em que, digamos, a sucessão de mortes envolvida lá era muito forte. Além de mortes de prisioneiros aí por tortura e tudo, lembra que nós tivemos 3 mortes simbólicas num curto período de tempo. Carlos Lacerda, João Goulart, Juscelino Kubitschek. Um curto espaço de tempo, justamente quando a área civil estava se organizando contra a ditadura. Agora você vê, nesse caso aí dos Bolsonaro, nós já temos aí, no entorno deles, não estou acusando porque não tem condição de acusar agora, mas no entorno deles, você tem a morte da Marielle, a morte do Bebiano, 10 dias depois de denunciar a BIM paralela, a morte do Adriano da Nóbrega. E daí, quando eu já apresentei lá um monte de evidências aí de como que os Bolsonaros se comportaram no dia da morte da Marielle. Comemoraram, né? Teve até comemoração, né? Não, mas você tem, olha, você tem se pega lá no GGN, você tem, no dia da morte dela, antes de acontecer a morte, o Bolsonaro tem um Twitter de uma jornalista de Brasília, dizendo que Jair Bolsonaro vai voltar hoje para o Rio, porque está com uma indisposição estomacal. Quem está com disposição estomacal vai para o hospital, não vai para o Rio. Né? Daí não vem para o Rio. No dia seguinte, no Facebook, nós pegamos lá ele num almoço com um deputado do PSL. E todos os comentários daquele dia, isso ainda meses depois que nós fomos pesquisar lá, todos os comentários daquele dia tinham sido apagados. Daí, o álibi dele, que ele derruba a Globo para de investigar, quando a Globo diz que o porteiro falou da casa dele, quer dizer, o motorista que foi buscar o Rony Lessa pediu para falar com o Bolsonaro, o álibi dele é o seguinte: eu estava em Brasília. Então, se eu estava em Brasília, não podia estar lá. Daí nós mostramos uma conhecida aí que me ligou, uma fonte. Falou, olha, eu tenho conhecidos que moram lá naquele condomínio e o sistema lá permite transferir para celular. Você pode abrir o portão com o celular, né? Não, e pode transferir. Eu quero falar com o Bolsonaro. Eu transfiro para o celular do Bolsonaro. Tá. Sim. E daí um blog lá do Rio de Janeiro conseguiu o relatório da administradora do condomínio. Estava lá, R$150 por mês pelo sistema tal. Tá, todas as especificações do sistema, a gente publicou a foto. Eu vou no site da empresa que fabrica o sistema, transferência para celular. Então, você matou o álibi do Bolsonaro. Você fez vários xadrezes muito interessantes, complexos, longos. Você não chegou a fazer documentário sobre a Marielle, né? Não chegamos a fazer. Daria um documentário fantástico, né? Com essas informações que você coletou. Nós levamos aí um especialista lá que traçou um quadro de todos os caras da... A gente tem gráficos aí mostrando as relações de... Você pega a Operação Quarto Elemento, que foi lá no Rio das Pedras, pegou o Zinho era... Outro dia apareceu lá como o cara mais perigoso do Rio de Janeiro. O Zinho se entregou agora. Então, daí você vai ver lá o Zinho, os 2 principais caras do Zinho, guarda-costas do Flávio Bolsonaro, a irmã desses caras, tesoureira do PSL. Ou seja, é uma ligação direta.
Então, eles estão apenas resvalando aí alguns dos crimes dos bolsonaros, mas se bater no caso Marielle, você vai ter muita coisa ainda. Viu? Assim, aliás, o Bolsonaro praticamente confessou nesse último dado aí que o Rony Lessa aponta o Domingos Brazão como mandante, ele se disse aliviado. Quer dizer, alguém que se diz aliviado diante de uma informação dessa natureza, eu tenho achado, Nassif, que 2024 começou bem nesse sentido. Começou com as coisas acontecendo, a Polícia Federal investigando e os resultados começando a aparecer. Você não tem essa sensação também? Quer dizer, esse é o ano, quer dizer, não vai ter anistia, não vai ter perdão. Inclusive, o general Heleno ser intimado para depor já é uma sinalização, e muita gente elogiando Paulo Gonet também, que ele está totalmente nessa equação. Vamos pegar o Gonet. O Gonet ele tá nessa equação. Ele ainda está com a procuradoria meio desconjuntada lá. Levou muita gente para lá para investigar, mas ainda não tem um plano de ação. Mas é questão de tempo, aí. Mas o Supremo, você pega pessoas que tiveram, inclusive, papel relevante aí no desmanche institucional, o próprio Gilmar. Depois, quando caiu a ficha aí, mas quando você pega o Gilmar, o Alexandre de Moraes, o Gonet, você vê que sabem que o que está em jogo não é só o futuro da democracia. Se a milícia voltar para o poder aí, acaba o país como nação. E é isso que essa mídia aí não consegue entender. Não consegue entender. Você pode fazer a crítica ao Lula, deve fazer a crítica ao Lula, mas não para desestabilizar. A gente sabe que a única esperança brasileira nesse momento contra a tomada do poder pela milícia é o Lula. Porque eleitoralmente eles ainda vão estar fortes. E isso. A gente sabe que o Brasil não virou uma Argentina por causa do Lula. O Lula tem que acordar? Tem. Tem que dar uma chacoalhada no Lula? Tem. Ele tem que ter um pacto com a indústria, com a produção? Tem. Mas ele é o maior ativo que a democracia brasileira tem hoje. Então é enrolado, viu? É enrolado esse negócio. Mas, deixa eu te perguntar sobre o Ramagem. O despacho do Alexandre de Moraes assim, é muito eloquente, e me parece que o Ramagem é um que não escapa, né, que foi gravíssimo mesmo que aconteceu ali. Como é que você vê essa investigação da Polícia Federal? Agora, você vê que teve consequências na ABIN, na Polícia Federal, acho que não, porque eles estão ali como protagonistas, né? Mas o tema propriamente dos Bolsonaro, ele já refluiu, né? A ABIN que ficou com digamos, protagonismo nessa questão, né? Como é que você vê a situação do Ramagem? Não, o Ramagem tem o pescoço aí, né? Mas tem que ver os outros 5 delegados que ele levou para lá também, né? Ou seja, a investigação. E daí entra a questão do corporativismo dos delegados da Polícia Federal. Até agora não teve uma punição para aquele pessoal da Lava Jato. E hoje a Polícia Federal está em cima da carne seca porque está fazendo. Ela virou a garantia aí, armada aí da democracia, né? Mas e não é só o Ramagem, viu? Você pega aquele Silvinei. Você pega o Silvinei. A gente fez um levantamento aí. Esse está preso, né? Esse está preso. A gente fez um levantamento do que aconteceu, do plano deles para Angra dos Reis. Eles queriam transformar. Porque o que é Las Vegas? Las Vegas foi uma jogada do governo americano para pegar a máfia que tinha perdido lá os seus cassinos em Cuba lá e levar para o deserto lá para criar uma cidade no deserto. Então, Las Vegas é máfia. E eles queriam criar a mesma coisa aqui em Angra dos Reis, Nova Cancún. Então, você vê, os Bolsonaro têm casa lá. Em 2019 já falavam nisso. Já quiseram trazer dinheiro dos Emirados para Angra. E teve um ponto central que a milícia do Rio das Pedras e o tráfico passaram, dentro da expansão territorial delas, a ir para Angra dos Reis. Eu estava vendo a matéria que nós temos, 2020. Daí o que faz o Flávio Bolsonaro? Pega a parte lá da Polícia Rodoviária Federal em Itaguaí e transfere para Angra. E na inauguração, o próprio Flávio vai lá de helicóptero para saudar os companheiros da Polícia Rodoviária Federal.
Ele quis fazer um bunker lá do crime organizado lá em Angra dos Reis. Pois é, ainda bem que esses planos foram, pelo menos até agora, interrompidos. Eu